Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo te contar sobre uma importante atualização da vinda de Borré para o estádio Beira-Rio. Os dirigentes do Inter neste momento estão tendo que ir a Bremen, na Alemanha, conversar com os representantes do Werder Bremen, entrar na negociação diretamente com outro clube que não quer liberá-lo e que atou um nó e que a diretoria está dizendo, calma, eu vou desatar e esse cara virá para o Beira-Rio. Bom, gente, olha só. Primeira questão aqui é, o jornal Bild da Alemanha informou que o Werder Bremen até está aceitando que vai perder o Borré, mas que eles insistem em pedir 2 milhões de euros, 10 milhões e meio de reais, para fazer a liberação antecipada por 6 meses antes do contrato de empréstimo do Borré. Segundo o Inter, de fato, o Werder Bremen na última hora pediu valores, mas é um valor menor do que isso, um valor consideravelmente menor. Não sei se é 1 milhão de euros ou até 500 mil euros, que algumas pessoas especularam, porque eu tenho que a negociação é de 5 milhões de euros e alguns colegas têm que é de 5,5. Ele disse, isso seria o valor que teria que pagar por Werder Bremen? Não sei. O Inter só diz que tem um valor que eles estão pedindo, mas não é esse que o Bild da Alemanha deu, não são 2 milhões de euros, não é tanto assim, mas de fato tem um valor. Por que existe esse impasse? Porque o Frankfurt chegou lá, acertou com o Inter e disse, olha só, eu tenho um jogador aqui, não tem nada que impeça o retorno dele, eu posso pedir, não tem nenhuma cláusula que eu não posso pedir, foi lá e pediu o cara de volta. E estava tudo acertado com o Inter assim. Só que, do mesmo jeito que não tem uma cláusula que tenha ressarcimento para os caras, que tenha pagamento e tal, não tem uma cláusula que obrigue eles a devolverem o jogador. E aí fica essa situação, um empurrando para o outro. Em Frankfurt, o Eintracht em Frankfurt chega e diz, olha só, não tem nenhuma cláusula, me devolve o cara, ele é meu, tu tá usando, mas eu quero ele de volta. Eu não vou te pagar nada porque não tem, tu não botou, tu não previu uma cláusula de ressarcimento, o problema é teu. Em Bremen, o Werder Bremen tá dizendo o seguinte, não, como não tem cláusula que me obriga a liberar, eu não vou liberar. Não tem cláusula que eu receba dinheiro, mas então depende do meu bel prazer, eu quero um dinheiro, eu me pago, não tem jeito. O Inter viu que isso está se enrolando há muito tempo, desde antes do Natal, tomou uma decisão. O Inter esperou, tinha tempo, agora, né, tá, a pré-temporada só começa segunda-feira, o Inter disse, beleza, foi deixando. Agora não. O Inter entrou na parada. E o Inter está conversando com dirigentes do Werder Bremen, que é o clube que ele está emprestado, o próprio Inter, não é mais entre os dois alemães, são os próprios colorados, que estão lá para tentar desatar esse nó. E dizer o seguinte, olha só, o Borré quer vir. Nós temos um jogador, o jogador tá lá, é o terceiro dia que o Borré não treina. O Borré não quer mais ficar lá e o Inter tá jogando com isso. O que eu senti? Se esses caras baterem o pé e disserem o seguinte, olha, é só com grana, o Inter vai pagar. Mas o Inter tá tentando, antes de qualquer coisa, trazê-lo sem pagar. Traz o cara dizendo assim, tá, beleza. Vamos fazer o seguinte, Borré, vem, vai lá, fala com os caras, eu falo também, a gente tenta uma outra compensação, a gente tenta uma outra situação. Em último caso não deu, para não perder o jogador, o Inter tá dizendo que não vai perder o jogador, e os caras dizem até assim, não, ele é nosso, ele é nosso, ele é nosso, não fala no ar, mas a gente sabe, é que internamente isso está sendo falado, então o Inter tá dizendo, cara, nós vamos resolver essa questão. É isso que tem. Eu preciso te deixar muito claro o seguinte, é só esse detalhe que falta para anúncio. Desde o Natal, não tem negociação entre Inter e Frankfurt para saber sobre pagamento, sobre condições no contrato, sobre, sabe, quanto que vai ser a parcela, quanto que o Inter deposita a grana, não tem mais isso. Não tem mais nenhuma negociação com o Borré sobre salário, sobre tempo de contrato, sobre luva, sobre a comissão do empresário dele, isso não tem mais. A única questão é, há vários dias esse negócio foi acertado, o Werder Bremen disse, beleza, tá feito, porque eles entendiam a cláusula de um jeito. Quando chegou para pedir, os caras não liberaram. Achou-se, tinha-se certeza que quando o Borré desembarcasse lá na Alemanha, depois das festas de Natal e Ano Novo, e chegasse na frente dos dirigentes, os dirigentes iriam chegar e dizer, cara, se tu não quer, beleza. E isso meio que tá acontecendo, porque o Borré tá treinando separado. Teve uma gripe. É o terceiro dia já, todo mundo, outros dois também estavam supostamente gripados e já estão treinando e ele não. Claramente é isso, ele está treinando separado apenas para manter a forma enquanto define a sua situação. E aí o que acontece? O Inter diz, bom, tá ficando mais sério do que eu imaginava, todo mundo tinha me dado garantia de que conseguia a liberação, Frankfurt, vou entrar. E aí eles estão falando com os caras de Bremen.
pode ser que o Inter pague. Sei lá, manda 500 mil a mais de euros, 2 milhões de reais, assim, tá, cara, aqui ó, pega a tua graninha para não dizer que tu não esperneou e me dá o Borré aqui. A pré-temporada começa na segunda-feira. O Alário é certo que vai estar aqui. O Borré, o Inter quer ter ele pelo menos na primeira semana, tá? Mas também isso não é muito difícil. Agora no final de semana consegue ele, no domingo o cara embarca, segunda-feira ele tá aqui. Não é nada tão impossível assim. São caras que estão jogando, que a pré-temporada seria um pouco diferente e tudo mais. Mas é isso que o Inter está dizendo pra gente. Teve esse contratempo? Sim. De um negócio que estava todo ajustado? Sim. Mas que eles vão desatar esse nó e que contam com a ajuda do jogador. E até recentemente teve um repórter alemão que nos deu entrevista, deu pro Rodrigo Oliveira, eu também tenho o número dele aqui, e o cara disse, olha, o Werder Bremen não vai ficar com um jogador que está dizendo para a diretoria que não quer permanecer lá. Aqui no Brasil a gente também sabe que é assim, né? Então, e ainda mais que não é deles, não é um negócio assim, não, o jogador não quer, mas eles querem um valor por um contrato. O jogador está emprestado. Então, todo mundo sabe que vai caminhar para isso e o Inter mantém essa confiança também por isso, por essas questões, beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.